Bom, tá bom? Então vamos lá, galera. Digam aí. Nós vimos então na última aula o contexto histórico do arcadismo. Pega os cadernos aí. Vê comigo aí, ó. Contexto histórico do arcadismo. Fala pra mim aí, ó. Barroco era século XVII. Arcadismo é século XVIII. O século XVIII conhecido como o século das luzes. Por causa de uma filosofia, de um pensamento chamado iluminismo. O iluminismo é aquele pensamento que vai dizer que entre religião e ciência é melhor optar pela ciência. Entre fé e razão é melhor optar pela razão. Daí iluminismo. As luzes da ciência. Mas não era religião. Não era aquele. Não. Entre religião e ciência, ciência. Entre fé e razão, razão. Iluminismo. As luzes da ciência, as luzes da ciência, as luzes da razão para se obter progresso. Tudo bem? Fale pra mim. Iluminismo. Aí você vai ter esses caras que vão mudar o mundo. Literalmente vão mudar o mundo, cara. Hã? Rousseau dizendo que o poder não emana do rei, mas emana do povo. John Locke dizendo que as pessoas não nascem diferentes, mas nascem iguais, tábula rasa. Diderot organizando a primeira enciclopédia. Tá? Voltaire lutando pela liberdade de expressão e por aí vai. Né? Todas essas ideias iluministas, eu não sei se nós chegamos a falar isso, se nós colocamos que as ideias iluministas vão influenciar revoltas, revoluções pelo mundo inteiro, sim ou não? Isso, show de bola. Então, fala pra mim, o iluminismo influenciou a Revolução Francesa. Falem comigo em voz alta, por favor. A Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos, que foi anterior à Revolução Francesa. E aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira. Fala pra mim, a Inconfidência foi um movimento de pobre ou um movimento da elite? Da elite. Fala pra mim, a Inconfidência Mineira foi um movimento de pobre ou da elite? Elite. Tá? Gente rica que tinha dinheiro para estudar, fazer faculdade. E fazia faculdade aonde? Fazia faculdade na Europa, porque não tinha faculdade no Brasil. Ia estudar lá na Europa, em Portugal, às vezes na França. E esses caras ricos trouxeram para o Brasil as ideias políticas e filosóficas do iluminismo que deram na Inconfidência e trouxeram as ideias artísticas do que estava rolando na Europa na época, que era o arcadismo. Esses caras, além de serem da elite, além de serem filósofos, além de serem homens envolvidos com a Inconfidência Mineira, eles eram também poetas. Os chamados poetas inconfidentes. Eu não sei se a gente colocou isso na aula passada, não coloca aí. Então, quem estava envolvido com a Inconfidência era da elite, além de serem da elite, eram filósofos, além de serem filósofos, eram poetas. E trouxeram para o Brasil, além das ideias iluministas, as ideias artísticas do arcadismo. Caímos no arcadismo. E o que é arcadismo? A poesia feita por esses caras. Arcadismo vem de Arcádia. O que é Arcádia? Arcádia é uma região da Grécia Antiga, meio histórica e meio mitológica. Você estuda lá as famosas cidades-estado da Grécia, principalmente Esparta e Atenas, que, simplificando ao extremo, Esparta é mais dedicada ao militarismo e Atenas mais dedicada às artes, à cultura. É uma simplificação bem, né, reles. Mas vamos lá, Esparta e Atenas. Arcádia é uma das cidades-estado. E qual é a característica dessa região da Grécia Antiga? Era uma região habitada por pastores. Por pastores, não, obviamente, pastores de igreja, mas pastores de ovelhas, que viviam em perfeita harmonia, em perfeita paz com a natureza. Então, essa era a pegada dos Árcades, da galera da Arcádia. A tranquilidade, o sossego, a paz e a natureza. Então, vamos lá, Grécia Antiga, pastores, natureza. Essa é a definição de Arcádia.
Nós não estamos mais lá na Grécia Antiga. Nós estamos no século XVIII. Então você tem as novas Arcádias. O que eram as novas Arcádias do século XVIII? Eram agremiações, eram grupos poéticos, grupos de poetas, que tinham como objetivo principal, exatamente imitar as Arcádias lá da Grécia Antiga. Grupos de poetas com o objetivo principal. Que objetivo principal era esse? Coloca aí 2 pontos. Imitar. E aqui, para a palavra imitar, eu vou colocar entre parênteses um termo muito importante. Mimese. Pega essa fita aí, ó. Mimese. O que é mimese? Simplificando também ao extremo, mimese é imitar. Lá na biologia você vai estudar os animais que fazem mimese, mimetismo. É o bicho que imita o ambiente para se camuflar, para fugir do predador. Ele imita o meio para se confundir com ele, quase como se fosse uma camuflagem. Vocês estão me acompanhando, falando para mim? Então, qual que é o objetivo desses caras das novas Arcádias, do século XVIII? Imitar, fazer a mimese. Imitar o quê? Imitar os clássicos da Grécia Antiga. Os clássicos da Grécia Antiga. Quem são esses clássicos? Homero, Ovídio, Virgílio, todos esses caras lá da Antiguidade Greco-Romana. Então coloca aí, ó, os clássicos da Antiguidade Greco-Romana. Os poetas Árcades, a coisa mais importante era ficar próximo desses caras lá da antiguidade. É uma coisa bem diferentona do que está acostumado hoje. Por exemplo, se você escreve um texto hoje, uma redação, e você chega para o professor e fala assim, professor, escrevi minha redação. E o professor fala para você assim, ei, essa redação, ela tá esquisita. Eu acho que você copiou. Eu acho que você plagiou. Tá muito parecido com um texto, sei lá, de Machado de Assis, um texto, sei lá, do Graciliano Ramos. O que você vai pensar? Você vai se sentir, ainda mais se não for cópia, ainda mais se não for plágio, você vai ficar o quê? Ofendido. Ei, professor, claro que não. Como que copiei? Não copiei, não. Não imitei, não. Claro que não. Se o cara te falar que fez uma cópia do texto? Não. Cópia. Se o cara, você copiou. Hoje o conceito nosso é ser original. Fazer um texto. Inclusive, plágio na redação do vestibular é desclassificado. Falei pra mim. Se você estivesse no século XVIII e você mostrasse o texto pro teu professor de literatura, de redação, e ele fala assim, nossa, cara, tá muito copiado. Tá praticamente igual os textos dos clássicos da Grécia Antiga. O Homero, o Ovídio, o Virgílio, nossa. Você fala assim, professor, obrigado. Não tem elogio maior. Se o nosso conceito hoje de originalidade é algo positivo, para os Árcades é algo negativo. Negativo. O bom é ser igual o clássico. E por ser igual o clássico, por imitar o clássico, eles recebiam o nome de neoclássicos. Por isso, chamados de neoclassicismo. E por que neoclassicismo? Porque já teve um classicismo antes, cara. E você estudou isso comigo esse ano, cara. Você tem que lembrar disso, tá certo? Você tem o clássico lá na... Eu preciso que você olhe pra mim agora. Levanta a cabeça e olha pra mim aqui, ó. Linha do tempo. Olha pra mim, rapidão. Para de escrever. Só um pouquinho. Ó. Linha do tempo. Quem que são os clássicos? A antiguidade greco-romana. Século IV, século V a.C. Homero, Virgílio, Ovídio. Os caras da Grécia Antiga são os clássicos. Falei pra mim. Durante 1000 anos, na Idade Média, esses clássicos ficaram apagados. Durante o feudalismo, durante a Idade Média, por causa dos deuses mitológicos que não tinham nada a ver com a cultura medieval. De repente, lá em 1400, 1300, 1500, houve o quê da cultura clássica? Um renascimento. Fala pra mim, renascimento.
que também era chamado do quê? Classicismo. Camões. É no Renascimento, a volta ao mundo grego antigo, o clássico antropocentrismo. 1500, 1400, classicismo. Imitar, renascer o clássico. Nós não estamos em 1500, nós estamos em 1700, século 200 anos depois, 300 anos depois. E se já houve um classicismo, esses caras que vão buscar de novo a fonte lá na Grécia Antiga, nos clássicos, eles não podem ser chamados de classicistas. Eles só podem ser chamados o quê? De neoclassicistas. Tamo junto? Fala pra mim então. Sequência histórica. Na Grécia Antiga, clássico. Fala pra mim. Na Grécia Antiga, clássico. No Renascimento, classicismo. Vocês não estão falando comigo, porra? Fala comigo aí. Vai. Lá na Grécia Antiga, clássico. No Renascimento, classicismo. E agora, no século XVIII, neoclassicismo. Imitar os clássicos. Bem, segue. Mais características. Vamos lá. Característica do arcadismo. Então, os clássicos inspiram esses autores do século XVIII a fazer uma poesia bucólica. O que é bucolismo? Bucolismo são paisagens naturais. Isso, paisagens campestres. Paisagens naturais. Não confunda bucólica com melancólica. Estou muito bucólica. Quer dizer que eu estou triste. Não. Quem está bucólico, quem está bucólica, está super bem. Está de boa. Está onde? Está na natureza. Então, campos, flores, rios, ovelhas, como se estivesse lá na Grécia Antiga. Bucolismo, paisagens naturais. Se você quiser, aquele famoso Salmo da Bíblia é bucólico e é super feliz, né? Salmo 22, tá certo? Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, junto às fontes de águas puras, refrescantes eu vou. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada me faltará. Bucolismo, tranquilidade. Paisagens naturais. Outra característica do arcadismo, racionalismo. Racionalismo. O que é racionalismo? O uso da razão. Razão clássica, razão grega. E sendo racionalista, esse cara vai ser mais simples, mais tranquilo. Simplicidade, não conversa. E harmonia. Equilíbrio. Tudo isso tem a ver com o arcadismo. E nesse sentido, o Arcade, ele é o oposto do barroco. Só para me pautar aqui. Então, vamos lá. O arcadismo faz uma outra característica, oposição ao barroco. Se o barroco era complexo, o Arcade é simples. Se o barroco é tenso, o Arcade é sereno, tranquilo. Bucolismo, tranquilidade. Inclusive, os Arcades, eles quando entravam nessas Arcádias, coloca aí, Arcádias. Quais são as Arcádias? Coloca aí, completa aqui, Novas Arcádias do século XVIII. Lá na Grécia Antiga tinha uma Arcádia só. A Arcádia que era a região que os pastores viviam em tranquilidade, de boísmo com a natureza. Fala pra mim. Tinha Esparta, Corinto, Atenas, e aqui Arcádia, beleza? Agora as novas Arcádias são esses grupos de poetas que estão aonde? Na Itália. A primeira Arcádia. Arcádia italiana. Você tem a Arcádia lusitana em Portugal. E aqui no Brasil você também vai ter os caras que participaram aqui do nosso movimento chamado Inconfidência, também tinha uma Arcádia chamada Arcádia ultramarina. Ultramarina, ou seja, que está além do mar, além do Atlântico aqui, nós. Ultramarina, é a nossa. A Arcádia está em Minas Gerais. Fechou? Tá. E daí, quando eles entravam nessas Arcádias, via de regra, eles assumiam pseudônimos pastoris. Coloca aí, pseudônimos pastoris. Joãozinho, o que é pseudônimo pastoril? Para você entrar na Arcádia, tô lá. Arcádia Mineira, Ultramarina, Tomás Tuno Gonzaga, quero entrar na Arcádia. Vocês me chamam, me admitem? Admitimos. Só que para você entrar, você tem que ter um nome de pastor. Um nickname, se você quiser. Um nome artístico. Um pseudônimo de poeta. Todos eles tinham. Tomás do Gonzaga vai ser o Dirceu.
Cláudio Manuel da Costa vai ser o Glauceste. Nominho, como se fosse pastor da Grécia Antiga. Estão me acompanhando? Nome falso, nome artístico, beleza? Tá? Que nem, vamos lá. Lady Gaga. Qual que é o nome da Lady Gaga? Mas ela não usa esse nome artisticamente, certo? Quando ela é artista ali no palco, ela só é chamada do quê? Lady Gaga. Os Arcas é a mesma coisa. Tomás não Gonzaga tava lá, lutando pela Inconfidência Mineira. Opa! Entrou na Arcádia. Tá aqui no grupo da galera. Quem é você? Não sou mais Tomás não Gonzaga. Sou o pastor Dirceu. Tamo junto? Fale aham pra mim? Fale aham? Tá, vai. Pseudônimos pastoris. Outra característica do arcadismo. Fala, querem falar? Fale, o que estão falando aí? Tá de boa? Vai. Então vai. Oposição, pseudônimos pastoris. Olha aqui, ó. Características com nomes em latim. Nomes em latim. Porque eles gostavam da Roma Antiga e vão colocar características com nome em latim. Por exemplo, Fugere Urban. Fugere Urban. É fácil de traduzir isso aqui. Fugere Urban, fugir do urbano. Fugir da cidade. Não. Isso aqui são características da poesia arcade em latim. A nossa poesia propõe o Fugere Urban. Do latim, Fugere Urban é fugir do urbano. Nomes de... Não é nomes de pessoas, mas de características em latim. Nomes de atitudes, de ações, de visão de mundo, em latim. Nomes de visão de mundo em latim. Então a visão de mundo é fugere urban, fugir do urbano, fugir da cidade. A poesia arcade nunca é na cidade. Ela é sempre aonde? No campo, bucolismo. E é um campo sempre tranquilo. Locus amoenos. Do latim, locus amoenos quer dizer lugar ameno. O que é uma coisa amena? Calmo. Pronto, é isso mesmo. Sair da cidade e ir para o campo. Que tipo de campo? Um campo calmo, tranquilo. Locus amoenos. Locus amoenos. Locus amenos. Lugar ameno. Outra, vem cá. Inutilia truncate. Inutilia truncate. O que é inutilia truncate? Do latim, literalmente, quer dizer cortar o inútil. Cortar o inútil. Cortar o inútil é a mesma coisa que simplificar. Cortar os exageros do barroco. Por isso que o arcade é o contrário do barroco. Barroco é excesso, é detalhe. O arcade não, tira, corta. Inutilia truncate, cortar o inútil, cortar o excesso. Simplificar. Vai, outra. Áureas Puta, essa é foda, cara. Áureas medíocritas. Se alguém, de novo, né? Se alguém hoje te chamar de medíocre, certamente você vai ficar ofendido. Não me chama de medíocre não, cara. Eu não sou medíocre. Eu quero ser o quê? Eu quero ser topo. Eu quero ser primeiro. Lá na Grécia Antiga, se você fosse chamado de medíocre, era um elogio. O que é áureas medíocritas? Quer dizer que o ouro está no meio. O ouro está na média, beleza? Que é exatamente nem faltar, nem sobrar. Medíocre é o cara que está certo. Áurea, o que é uma tradução? Áurea medíocritas é equilíbrio. Equilíbrio. A medida do meio. Vocês estudaram. Puta merda, vocês estudaram isso em filosofia. Já estudaram filosofia grega ou não? Tem um cara chamado Epicuro, que vai dizer que exatamente isso. É a medida do meio, equilíbrio. Nem sobrar, nem faltar. A medida do meio, áurea medíocritas. Equilíbrio. Sem excesso, sem exagero. E daí, só mais uma. Carpe diem. Carpe diem. Esse nós já fizemos. Aproveita o dia. Ô, Joãozinho, mas nós já vimos isso no barroco, né? Só que tem uma diferença entre o carpe diem do barroco e o carpe diem do arcadismo. Fala pra mim. O homem barroco, à noite ele pecava e de dia ele pedia o quê? Perdão. Esse cara precisa pedir perdão? O arcade?
Não, porque ele era religioso ou da ciência? Da ciência. Então aqui o carpe diem é sem arrependimento, sem necessidade de pedir perdão. Beleza? Então essas são as características gerais do arcadismo. Beleza? Querem perguntar alguma coisa? Perguntar? Dúvida? Não? Então vamos pro arcadismo no Brasil, galera. No Brasil, os caras que participaram do arcadismo, fala pra mim, participaram da Inconfidência Mineira. Ah? E 2 dos caras que participaram da Inconfidência Mineira foram os 2 mais importantes arcades brasileiros. Vamos lá. Então, arcadismo no Brasil. Arcádia brasileira. Bora. Oi. Sério? Pô, tá parecendo então um vagalume aqui com o celular brilhando aqui. Não, mas não tenho segredos, não tenho. Tá. Que horas que é o sinal? É 14h15, né? 14h15, né? Vai dar tempo massa. Ó, Brasil. Arcadismo Brasil, vamos lá. Número 1. Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa. Ele era um chuta. Participou da Inconfidência Mineira. Ele era pobre ou era rico? Rico. Dono de mina de ouro, dono de mina de diamante. E era poeta também. E ele tinha o nome de pastor. Sempre o pastor tem uma pastora. Tá? Nome de pastor dele, Glauceste. Glauceste. E a pastora dele, sempre vai ter uma pastora, é a Nise, para quem ele dedicava os seus poemas. Quais são as obras do Cláudio Costa? Os livros. Vou colocar livros aqui porque o livro que inicia o arcadismo é exatamente obras poéticas. Obras poéticas. É o primeiro livro do arcadismo no Brasil em 1800 inaugural. 1768. 1768. Primeiro livro do arcadismo. Obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Mas ele também vai escrever um outro livro sobre a mais importante cidade do Brasil na época. Qual que é a mais importante cidade do Brasil? Deslocou-se o eixo econômico... Minas Gerais. É a província de Minas Gerais. Não é nem estado ainda. Província de Minas Gerais. Fala pra mim aí. É a obra inaugural, que inaugura a primeira obra do arcadismo. Inaugural. Beleza? Inaugural. 2 U's aqui. Inaugural. Beleza? E vai, fala pra mim. A cidade mais importante do Brasil em Minas Gerais se chamava Vila Rica. Coloca aí, ó. Vila Rica. Vila Rica. Que é um poema épico sobre a criação, a fundação dessa cidade. A fundação da cidade. Vila Rica. Hoje, qual que é o nome de Vila Rica? Cidades históricas de Minas Gerais. A mais importante cidade histórica de Minas Gerais? Ouro Preto. Ouro Preto, seu nome era Vila Rica. E ele tem um poema sobre a criação dessa cidade. Tá? O poema épico chamado Vila Rica. Fala pra mim, Cláudio da Costa, pobre ou rico? Rico. Foi preso pela Inconfidência, sim ou não? Sim. Mandaram matar ele, né? Punição da morte, mas iam fazer com que ele fosse libertado, só porque ele era rico. Só que de repente acharam ele morto na cadeia, com um lençol em volta do pescoço. Alguns dizem que foi suicídio, outros dizem que foi queima de arquivo, que ele estava prestes a entregar mais Inconfidentes. E de repente apareceu morto. Tá lá a sua obra, Vila Rica e Obras Poéticas, para registrar a sua passagem por essa existência. Tá? Cláudio Acosta, o Glauceste. Vamos para o número 2. Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga também inconfidente e também rico. E também tinha um nome de pastor. Todos eles têm. Qual que é o nome de pastor? Dirceu.
E qual que é a pastora dele? Marília. Marília. E ele vai escrever os livros mais importantes do arcadismo. Se o Cláudio foi o primeiro, o mais importante foi o Tomás. Livros dele: Marília de Dirceu, As Liras de Marília de Dirceu. Essa obra tem duas partes, pessoal. Duas partes. A primeira parte, totalmente árcade, neoclássica. O pastor convidando a pastora para ir para o campo. Não sei o que, ser feliz. Vem aqui, Marília, venha com o teu Dirceu. Vamos ficar tranquilo na natureza. Só que a segunda parte, cara, é uma parte melancólica. Poemas tristes, poemas deprimidos, poemas de solidão, de tédio, de dor. Fala pra mim, tédio, solidão, dor, depressão, tem a ver com o arcadismo? Tudo que eu falei até agora do arcadismo, tem alguma coisa a ver? Não. Por isso que alguns dizem que essa segunda parte é chamada de pré-romântica. Prenúncio do romantismo que vem na sequência. O romantismo, sim, vai ser tristeza, depressão, melancolia. E por que ele ficou deprimido na segunda parte do livro? Chuta? Não. 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 Ele estava envolvido com a inconfidência. Os inconfidentes, primeiramente, foram todos o quê? Presos. A segunda parte foi feita na prisão. Saudade. Preso, triste, deprimido. Por isso a segunda parte é bem diferente da primeira. Muito bem. Ele escreveu mais um livro, que é um livro chamado Cartas Chilenas. Beleza? Deixa eu ver como está meu tempo. 5 minutos. Cartas Chilenas. Esse livro aqui, ó, é bem importante, galera. Porque é o único livro árcade em que eu tenho uma pegada política. Porque geralmente os caras, na poesia, eles não tinham temas políticos. Eles estavam lá, envolvidos com a inconfidência, quando se reuniam como cidadãos. Mas como poetas, era uma poesia alienada. Ai, pastor, ai, pastora, beleza? Essa é a única obra política. É uma sátira social. Sátira social. Mas por que se chama chilenas? Porque ele está fazendo uma crítica. Fala para mim, a Inconfidência foi um movimento declarado ou escondido? Escondido. Tanto que Inconfidência quer dizer segredo. Quando foi descoberto, foram presos. Então aqui ele faz uma sátira social fazendo uma crítica indireta, uma crítica velada ao governador de Minas Gerais. Só que ele fazia de conta que era o governador do Chile. Pode perguntar. Por que vocês estão com dúvida? Livros, Marília de Dirceu. Segunda parte, árcade, melancólica, pré-romântica. Pré-romântica, feita na prisão. Ok? Então aqui, ó, sátira social, crítica velada, indireta, ao governador de Minas Gerais. Ele está falando que está falando mal do governador do Chile. E todo mundo sabia que ele estava falando mal do governador de Minas. O governador do Chile. Oi? Faz de conta, entendeu? Eu estou aqui no Chile. E no Chile tem um governador muito ladrão. Santiago, no Chile, tem um governador, que é o nome do governador, inclusive, Fanfarrão Minésio. Minésio Fanfarrão, governador do Chile. Minésio, Fanfarrão de Minas. Entendeu? Todo mundo lia que cartas chilenas não eram cartas chilenas coisa nenhuma. Eram cartas mineiras. Não, porque só depois dele preso é que identificaram que a carta chilena era dele. Porque ele não assinou com o nome de Tomato Gonzaga. Assinou como se fosse um outro aleatório. Oi? Rico também. Foi preso, mas depois foi libertado. Exatamente por quê? Porque era rico. Tá certo? E daí, pra acabar a nossa aula, galera, quero cantar a música do arcadismo com vocês. Se tivermos mais uma aula, cai a próxima aula. Se tivermos só até aqui, cai só até aqui a nossa prova. Você conseguiu a data? Não?
Nós cantamos essa música na semana passada ou não? É Lumineers. Cláudio Manuel da Costa, Vila Rica escreveu. Tomás Antônio Gonzaga fez Marília de Disseu. Marília de Disseu. Surgiu em Vila Rica Arcádio Tramarina, iluminismo dava o tom de Diderot, Voltaire, Rousseau, de Diderot, Voltaire, Rousseau. Vem! Neoclassicismo, pastor bucolismo, arcadismo, racionalismo e o mimetismo, arcadismo. Vamos começar de novo. Os outros é semana que vem. Cláudio, 1, 2, 3, vai! Cláudio Manuel da Costa, Vila Rica escreveu. Tomás Antônio Gonzaga fez Marília de Disseu. Marília de Disseu. Vem! Surgiu em Vila Rica Arcádio Tramarina, iluminismo dava o tom de Diderot, Voltaire, Rousseau, de Diderot, Voltaire, Rousseau. Refrão, vai! Neoclassicismo, pastor bucolismo, arcadismo, racionalismo e o mimetismo, arcade. Semana que vem, esses dois autores, canta comigo. Grande Basílio da Gama escreveu o Uruguai, fez Santa Rita Durão, fez Caramuru Uai, Caramuru Uai, Uai, né? Minas, né? Neoclassicismo, pastor bucolismo, arcadismo, racionalismo e o mimetismo, arcadismo. Só vocês para acabar o semestre. Neoclassicismo, pastor bucolismo, arcadismo, racionalismo e o mimetismo, arcadismo.